ciência, psicologia e religião. Uma série de vídeos elucidativos por Robert Filho, psicanalista, sobre a intuição dos benfeitores do amor, Nossa Senhora Joana de Ângeles. Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Se desde tenra idade a criança já demonstra atraso na cognição, um leve atraso na fala, uma dificuldade em manter o contato com os olhos e uma impermanência no seu ambiente, levado aos cuidados da psiquiatria convencional, médica, louvável, e recebendo o diagnóstico do autista, do espectro autista, temos diante dos olhos alguém que terá por toda a vida, sendo esse um prognóstico, de cuidar do seu relacionamento com o outro, de ter amparo de alguém que o interceda, de ter o carinho fraterno do seu familiar. Muito embora os sintomas permaneçam por quase toda a vida e seja considerado uma enfermidade ou um transtorno, incurável, crônico, mas desde o momento que já começa um tratamento junto da psiquiatria, junto da psicologia, com terapias holísticas e convencionais, com psicologia cognitiva também ajuda muito, uma leve incursão da psicanálise também pode auxiliar, é possível que esse paciente tenha uma vida relativamente estável, tendo algumas nuances que devam ser absorvidas, observadas e cuidadas, especialmente no que tange ao contato com o outro, a independência ou não de estar no mundo, de enfrentar o mundo. Sobretudo, o cuidado para que o autista não venha a ter um choque emocional muito grande na sua vida, porque a sua hipersensibilidade na alma é algo digno de nota. Então, nesse ponto, a família toda precisa de uma grande reeducação, para que se evitem discussões, por exemplo, entre cônjuges, entre membros da família, diante aquele que, se ouvir outros brigando, discutindo, vai achar que é com ele ou com ela. Evitar expor demasiadamente a noticiários sensacionalistas ou de cunho violento, porque senão a mente do autista, num espectro psíquico determinantemente sensível, hipersensível, verá que o mundo se rasga à sua volta e sentirá tudo isso por dentro. Espiritualmente falando, muitos dos autistas, hoje, na atualidade, são espíritos que enveredaram em outras vidas, por caminhos regurgitantes do ego. O que eu quero dizer com isso? Por caminhos onde a personalidade foi exaltada em demasia no conforto, em alguns tipos de excessos, em alguns tipos de apego objetal, apego às formas humanas. Então, na sua geografia psíquica, no espectro da sua alma, há uma leitura inframental exatamente num ponto de ruptura, replicando continuamente o pensamento a uma fissura de um ato cometido em vidas transatas. Então essa reencarnação visa o quê? Visa a reeducação da sensibilidade, um reprogramar da mente que está hipersensível, que não consegue colocar olhos nos olhos
que não consegue estar em ambientes sobrecarregados, e principalmente porque verte da alma uma circunstância eloquente da vida que a faz em todo momento ver aquilo que para nós outros, que não temos o aspecto autista, mas que também contamos com as nossas dificuldades e limitações, está velado a nossa alma. Quando alguém, portador do espectro autista, entra num ambiente, ele rapidamente faz uma radiografia desse ambiente psíquico. Ele refletirá na sua intranquilidade, ou na sua impermanência, ou na sua irritabilidade, que o ambiente onde ele está confuso, está conflitivo, ou está contaminado psiquicamente por vícios, chamados por bacilos mentais. Dessa forma, então, o tratamento ideal não é apenas o medicamento, mas é também o psicológico, a reeducação da estrutura familiar e especialmente o amparo espiritual. Porque, mormente, aquele que atravessa o espectro autista, ele entra numa sintonia psíquica que alguns espíritos realizam-na por através de fagulhas mentais, de atividades mnemônicas incrustadas num ato de violência, ou num ato de recolhimento extremo, ou num ato que em outras vidas possa ter gerado o suicídio inconsciente ou consciente. Então, nesse ponto, em aspecto psicobiofísico, a estrutura da mente precisa ser cautelosa. Teremos ao lado alguém que precisa ser cuidado como uma criança, amparado como um jovem sensível e amado quando for adulto como alguém especial. Se você segurar por alguns minutos nas mãos de um autista e depois pedir que ele segure no seu pulso por alguns instantes, e você começa então nesse momento a falar, a declamar palavras doces, palavras de recolhimento, palavras de acolhimento emocional, uma prece bem dirigida, você verá que a maneira como ele vai pressionando o seu pulso, apertando-o de acordo com a intensidade, revela o seu caráter psicofísico e vai revelar também o seu estado de receptividade emocional naquele momento. Desse ponto, então, com esse breve exercício, você pode entender se o teu querido paciente, filho, amado esposo, amada esposa, cuidador, amparo emocional de todas as horas, você verá que nesse instante, aquele que te educa pela renúncia está atravessando por determinado estágio de irritabilidade. Quando a irritabilidade alcança o autista, ele desconta principalmente nos nervos motores, certas tremores nas mãos, certas inflexões desincumbidas da alma. Então, nesse instante, você fala para ele ou para ela assim: eu estou ao seu lado para cuidar de você com todo o carinho e respeito da alma. Eu não te desamparo enquanto Deus me mantém nesse mundo, e se um dia Ele me levar, outro me substituirá no teu cuidado. Você sente o mundo por um prisma diferente do meu? Quem pode dizer isso? Todos nós olhamos para o céu e vemos tantas estrelas, e nenhum de nós sabe contar a quantidade delas. Mas eu te posso dizer que o meu amor por você é do tamanho tão grande dessa galáxia. E é nesse ponto que, cuidando um dos outros, nós cuidamos reciprocamente da menção honrosa de amar em nome de Deus. Homero Robert Filho, muita luz no seu coração.